Muito bem, e o que a gente precisa saber em relação à renda fixa? Em primeiro lugar, três coisas fundamentais. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, na verdade, é o pagamento de uma segunda dívida que eu tinha com vocês. Eu tinha prometido há uns dias atrás que eu gravaria um vídeo sobre padrões de reversão e um vídeo falando um pouco de renda fixa. E nesse atual momento de mudanças no Brasil, essa inversão do ciclo de queda de taxa de juros, que na última reunião do Copom trouxe um aumento e trouxe um viés, uma expectativa de continuarmos a subir a nossa taxa, assim como a inflação tem parâmetros de mudança, a taxa pré tem parâmetros de mudança. Então eu disse, deixa eu gravar um vídeo, deixa eu falar um pouquinho sobre como é que funciona a estrutura de renda fixa, para que vocês também consigam encontrar oportunidades nessa modalidade de investimento em suas alocações de uma forma geral. Porque, obviamente, ninguém coloca todo o seu recurso em renda variável, e quando se tem uma estratégia de renda fixa bem desenhada, ela pode ajudar muito numa composição média de carteira. Muito bem, e o que a gente precisa saber em relação à renda fixa? Em primeiro lugar, três coisas fundamentais. Você precisa entender que dentro do universo de alocação de renda fixa, existem três parâmetros de alocação. O primeiro deles é vinculado ao CDI, ou seja, vinculado à taxa média dos bancos, que geralmente está atrelada à Selic. Ela não é exatamente a taxa Selic, é uma taxa interbancária, ou seja, entre trocas de tesouraria dos bancos, mas elas são muito, mas muito próximas da taxa Selic. São pequenas nuances, pequenas diferenças. Então, CDI é quando nós temos o nosso percentual de valorização, nosso percentual de juros atrelado à taxa de referência. Então, CDI, indicador número 1. Segunda coisa que você deve saber é inflação mais taxa. Geralmente são aqueles títulos que são IGPM mais, IPCA mais, enfim, todos aqueles títulos que indexam algum índice inflacionário mais uma taxa de juros pré-fixada. E o terceiro item que você precisa entender são as taxas pré-fixadas. São aquelas que você já sabe de antemão o quanto você vai receber dentro da sua aplicação naquele determinado período. Por exemplo, se você fecha um CDB de um ano que vai lhe pagar 5% ao ano, você sabe que se você botar 100 mil reais, no final daquele período você terá 105 mil reais, aconteça o que acontecer. Por isso que a taxa é pré. Muito bem, resumindo, os três indicadores importantes: CDI, inflação mais taxa e taxa pré-fixada. Então, geralmente, o universo de alocação em renda fixa, ele fica gravitando por esses indicadores. Muito bem, e o que interessa agora, e o que interessa que você saiba nesse vídeo, é de que forma você pensa justamente a sua alocação. E essa alocação ela vai ter que estar necessariamente atrelada à sua expectativa de ambiente econômico. Então vamos ao primeiro exemplo de como você deve alocar. Diga-se de passagem, eu acho importante que se tenha um pouquinho de cada. O que nós temos que fazer é dosar a intensidade de cada uma delas. Vamos a um primeiro cenário que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Vamos voltar pré-Covid 2020. Tá? O que acontecia? Taxa de juros no Brasil em trajetória absolutamente descendente, inclusive com projeção antecipada do Banco Central. Tínhamos uma inflação absolutamente controlada e os títulos longos ainda pagando uma taxa um pouco mais robusta, ou seja, os agentes ainda exigindo por parte do Tesouro um pagamento de taxa pré, principalmente de prazos longos, bastante robusta. Você olhava para aquele cenário, bom, taxa de juros está caindo, inflação está sob controle e a taxa pré está bastante atraente. Que tipo de alocação você faria nesse cenário? Se você falou, vou concentrar mais no pré-fixado, você acertou. Por quê? Por razões óbvias. Se eu tenho uma taxa de juros ligada ao CDI descendente, eu tenho uma inflação controlada, se eu conseguir travar uma taxa mais alta lá no futuro e passar a ganhar ela a partir de agora, eu vou estar turbinando a minha carteira de investimentos. Agora vamos mudar o cenário para março de 2021. Qual é o viés agora?
O Banco Central retoma a trajetória de subida da taxa de juros, já antecipa o viés para as próximas reuniões, inclusive já antecipando a possibilidade de onde para esse ciclo de aumento e sinalizando claramente que o CDI vai subir. Volta a ter peso indicadores ou investimentos ligados ao indicador CDI. Ou seja, se você tinha um peso pequeno nesse momento, talvez seja interessante você começar a puxar um pouquinho mais de aplicações que tenham vinculação novamente com o CDI pelo viés de aumento de taxa de juros. E a inflação? A inflação fugiu ao controle, inclusive, nesse momento ela está fora da banda. Existe uma perspectiva de controle dessa inflação? Existe a aposta do Banco Central, quando diz que vai subir a taxa de juros, com a intencionalidade de tentar segurar a inflação. Mas o viés é de alta. Não seria interessante eu ter títulos que garantam a inflação, ou seja, garantam o meu poder de compra do dinheiro, mais uma taxa de juros? É claro que sim. Então, talvez nós tenhamos que novamente aumentar o peso das aplicações que têm inflação, mais uma taxa de juros. E a taxa pré? O que aconteceu com ela? Olha, a taxa pré, ela ainda permanece robusta para prazos mais longos. Mas daí você vai me dizer assim, Monberger, no Brasil, até o passado é incerto. Como é que eu vou cravar uma operação, sei lá, de 9, 10, 11% para daqui a 4, 5 anos, que eu não sei o que pode acontecer com o Brasil? E eu lhe explico que dependendo da taxa que você conseguir para prazos mais longos, vale a pena apostar assim mesmo. Vamos novamente para um exemplo prático para que você entenda um pouquinho mais do que eu estou falando. Nós tínhamos essa semana, casualmente, ofertas de títulos, inclusive, acima de 10% ao ano. Chegou a bater 11% ao ano para títulos acima de 5 anos. A taxa Selic, com a atual projeção do Banco Central, ela vai até 4,5%, 4,75%, talvez 5%. Se você arranca de 11%, ao menos neste ciclo você não chega nem perto da taxa pré. Daí você pode me dizer assim, tá, Monberger, não quer dizer que não vai continuar subindo a taxa. Vamos lá. Vamos partir do princípio que esse ciclo precise ser aumentado, mais velocidade. Aí nós vamos para 6, 7, 8%. Muito mais do que 8%, eu acho improvável que ocorra um aumento drástico na taxa de juros do Brasil. Claro, pode acontecer? Pode. A gente não tem bola de cristal e no Brasil tudo pode acontecer. Mas mesmo assim, digamos que a taxa realmente fuja ao controle e daqui a 3 anos ela vá para 15%. Importante é lembrar que você já arranca de 11%. Imagine um gráfico aqui agora, onde você sai no número 1 aqui, né? Momento 0, você parte de 11%. E a taxa hoje está 2,75%. Ok? Então você fica no 11%. Então imagine um eixo, você travou nos 11% e ela está lá em cima. E aqui você tem um título atrelado ao CDI que está 2,75 e vai subindo. Ele sobe para 3,5, sobe para 3, para 4, para 4,5, para 5, num determinado período. Passou um ano, ele está em 5. Passou mais um ano, ele está em 8. Passou o terceiro ano, ele está em 10. Reparem que passaram-se 3 anos e você ainda permanece com aquela gordura. Então, quando você pega uma taxa pré-robusta, você cria esta gordura. E mesmo que num determinado momento, sei lá, no 4º, 5º ano, ultrapasse os 11% que você travou agora, essa gordura compensa. Então, até na média, dificilmente você vai perder. Claro, você vai me dizer assim, Monberger, eu vou receber 4% ao ano para daqui a 5 anos. Olha, se eu tenho um viés de alta de CDI já de agora, o mercado já está antecipando que a taxa de juros pode chegar a 4,5%. Rápido. Ou seja, o que é rápido? 3, 4 meses. Eu vou travar 5 anos em 4? Mesmo que hoje seja mais alto? Não. O risco-retorno já está um pouco mais apertado. Então, aqui o que você precisa buscar? Você precisa buscar um prêmio mais gordo que garanta essa possibilidade, esse descompasso na subida da taxa de juros. Então, resumindo esse contexto todo, quando você vai organizar a sua alocação, olha, quanto eu vou botar de renda fixa, como é que eu divido, né, esses potes dentro da minha renda fixa? Então,
eu ainda acredito que nesse momento a maior concentração seria interessante em IPCA+, em função da proteção inflacionária. Eu diria que hoje a questão inflacionária ela está um pouco mais crítica do que a própria subida da taxa de juros. Por quê? Porque como ainda estamos saindo de uma pandemia e de um PIB muito baixo, o Banco Central não pode subir demais as taxas de juros para não frear demais a recuperação econômica. Então, quando a gente olha por esse aspecto, talvez essa sinalização de parar por 4,5 e 5 é por ali mesmo que pare. Então, você consegue, digamos que um título IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, mais 5, inclusive sem imposto de renda, que tem algumas operações que oferecem isso, você além de proteger qualquer surto inflacionário, você ainda trava numa taxa muito próxima do que virá a Selic, né? Taxas pré mais gordas também vale a pena manter um percentual um pouco mais razoável. E aumentar um pouco no CDI, principalmente se você for aplicar mais longo e você conseguir taxas do tipo 150, 170, 200 do CDI. Não é fácil arrumar esses títulos, mas quando eles aparecem, vale a pena a gente pensar a respeito, porque 170 do CDI para 2%, não muda muita coisa, você ficaria ali em 3,5% ao ano. Agora, se vier para 5%, nós já estamos falando de quase 8% ao ano. Então a gente já não pode mais negligenciar títulos atrelados ao CDI como estávamos até ontem, pelo viés do aumento da taxa de juros. Então é isso que eu queria passar para vocês, esses 3 elementos são muito importantes. Essa leitura de cenários é muito importante para que você decida onde colocar, mas assim, tentando resumir para vocês qual seria talvez a melhor alocação. IPCA+, visão de inflação um pouco mais alta. Estou garantindo poder de compra do meu dinheiro. Pré-fixado, quando for taxa gorda longa, me dá gordura mesmo que haja uma subida da taxa referencial. Viés de alta do CDI, vale a pena principalmente em aplicações que comecem a pagar mais do que os 100%. Né? 130, 140, 150 já começa a ficar interessante também. Então essa dosagem, cada um vai sentir, principalmente ligado ao prazo que você tem para aplicar. Lembrando que liquidez é inimiga de rentabilidade. Sempre que você buscar taxas mais gordas na renda fixa, você precisa pensar em prazos mais longos. E o brasileiro ele tem uma mania de achar que precisa sempre do seu dinheiro amanhã. Né? Parece que está sempre aparecendo uma oportunidade melhor amanhã. Eu estou dizendo que não vai aparecer, mas você não precisa ter todo o seu dinheiro nisso. Parte do seu dinheiro você tem que pensar realmente em longo prazo, aposentadoria, dinheiro que eu não quero tocar. E esse dinheiro não tem problema algum em comprar títulos mais longos. 3, 4, 5, até 10 anos. Tem debêntures aí espetaculares, isentas de imposto de renda, com inflação, com taxa gorda, de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Não tem problema nenhum nisso. A gente superestima a necessidade de caixa. Isso eu posso falar de cadeira, porque nós temos mais de 2.000 clientes aqui na empresa de alocação e quase todos eles superestimam a sua necessidade de caixa, aquela liquidez. Então, eu recomendo que você faça esse reequilíbrio. Pense, quanto eu preciso de liquidez de verdade? É isso aqui. CDI, não precisa ser um CDI muito gordo, porque o importante é ter liquidez. E depois você divide todo o resto nessas 3 cestas que eu expliquei para você como é que funciona, baseado na sua crença econômica. Tá? Se você acha que é inflação, mais IPCA. Se acha que a taxa pré está gorda, mais taxa pré. Se acha que o viés da taxa de juros vai se perder, mais atrelado ao CDI. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Deem um like, compartilhem, assinem nosso canal, assinem o sininho para ser notificado sempre dos nossos eventos. Nosso grupo do Telegram também está à sua disposição, a gente sempre atualiza as novidades por lá. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!